dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês e com um compromisso maior ainda de estarmos inicialmente os convidando, a nome do nosso presidente, para estarem conosco em Vitória de 21 a 23 de setembro do ano que vem, quando nós vamos estar realizando a nossa 12ª jornada. Será um prazer recebê-los, estamos de braços abertos. É uma terra muito linda, eu não sou capixaba, então eu posso falar sem dizer que eu estou puxando a sardinha, eu adotei lá, mas eu sou mineira, com uma deliciosa moqueca capixaba, então nós os esperamos em Vitória. Bom, a gente vai estar trazendo um tema que é extremamente complexo, difícil, desafiador de ser abordado, mas, ao mesmo tempo, quanto mais a gente estuda e se depara com ele, vê a necessidade de estarmos nos atualizando e refletindo a respeito desse tema, que é assistência ao luto. Porque, na verdade, se trata de estarmos pensando a respeito de conceitos essenciais na nossa vida. E o primeiro deles é a concepção que nós temos sobre morte e sobre vida. O que é vida e o que é morte? Será que eles são opostos? Será que eles fazem parte do mesmo processo? Enquanto espíritas, nós temos a grata satisfação e a responsabilidade, como o Rossandro dizia há pouco lá embaixo, de termos consciência do espírito imortal. Mas, na verdade, para grande parte da nossa sociedade, que passa por um momento de grande transformação e com concepções muito materialistas, estas são perguntas cruciais e primordiais. E é em relação a essas concepções que nós temos sobre vida e sobre morte que vão estar respaldando a maneira como nós vamos lidar com esse processo. Porque nós, espíritas, sabemos que no final dessa estrada, que representa a morte, existe a continuidade do caminho. Mas e quem não tem a certeza da imortalidade do espírito? A morte representa um fim, uma separação, uma perda que não tem volta e, consequentemente, reações emocionais em relação a isso. Porque nós sabemos, né, como está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que nós estamos aqui numa passagem e que é o nosso papel estarmos levando essa mensagem a todas as pessoas. Que a verdadeira vida é, na verdade, a vida espiritual. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas é o céu. Só que muitos de nós mesmo, na doutrina, temos certeza plena disso? Várias vezes eu já ouvi espíritas dizerem, mas será? Será que é mesmo? Será que é assim? Como que será? Então, por maior conhecimento teórico que se tenha, não necessariamente essas verdades estão introjetadas dentro do nosso coração. Mas mesmo que estejam, esse é um momento difícil para todos nós. Porque na nossa sociedade, a morte na atualidade é um tabu. Ela veio ocupar o tabu que antes era pertinente à sexualidade, que não se falava, e nos últimos anos se fala, hoje não se fala em morte. Na verdade, ela é, o não falar da morte, essa negação da morte, é um grande sintoma desse momento que nós estamos vivenciando, onde a morte ela não é sentida como natural. Ela é, na verdade, uma inimiga a ser vencida. É como se tivéssemos que fazer todos os esforços para evitar essa morte, mesmo naqueles casos em que isso significa um processo de distanásia. Então, essa concepção
de que a morte é uma inimiga, ela tem profundas marcas desse momento da nossa contemporaneidade, porque é como se todos tivéssemos que estar totalmente sob controle, previsíveis e numa busca infinita da felicidade com o consumo imediato dos prazeres. E a morte vem quebrar tudo isso aqui. É só nós observarmos como que a morte era vivenciada até o século XIX e como é a morte hoje em dia. Porque a morte hoje, ela é uma morte medicalizada nas UTIs, aonde o paciente fica afastado, distante da família, e se tentam todos os recursos, mesmo naquelas questões em que não tem mais a continuidade da vida, a possibilidade da continuidade da vida, e aí a importância de tantas palestras, como vocês viram, sobre cuidados paliativos, para que a gente possa se apropriar melhor dessas concepções e refletir sobre elas, de que a morte faz parte da vida. Elas não são opostas, são dois lados da mesma moeda. Mas, como Teresa Maldonado nos diz, nós temos muita dificuldade em darmos conta da nossa finitude. É como se fosse o sol, que a gente não consegue olhar para ele por muito tempo. Então, a gente se lembra algumas vezes que nós somos mortais, mas na maior parte do tempo, nós vivemos sem pensar que vamos morrer. Nós vamos adiando, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu vou viver isso, e a gente vai postergando a nossa vida, sem de fato estarmos considerando que o que nós temos é o hoje, é o aqui e é o agora. E a gente vê, então, que isso é a morte, como é a única certeza, ela vai representar um grande corte, porque nós vivemos como se não fôssemos morrer, mas a única certeza que nós temos é que ela vai chegar um dia, para nós e para aquelas pessoas que nós amamos. E isso vai estar desencadeando uma série de respostas. Porque o que dizer, então, quando chega o momento em que nós perdemos alguém que nós amamos muito? Aí se inicia um processo natural de dor e de adaptação que a gente dá o nome de luto. Então, entre os vários autores, eu escolhi a Gabriela Caselato nesse livro, O Resgate da Empatia, que é excelente, quando ela diz assim: o luto é uma reação normal e esperada pela perda daquilo que amamos e tem importância em nosso viver. E ela continua: é um processo de enfrentamento da perda e da reorganização do enlutado, que implica numa transformação da relação com a pessoa perdida e a possibilidade de continuar vivendo e não apenas sobrevivendo sem aquela pessoa. Isso é extremamente complexo, mas eu quero chamar a atenção principalmente para isso aqui. É uma reação normal e esperada, porque grande parte das vezes nós não compreendemos esse processo. Inúmeros estudos vêm sendo produzidos na atualidade sobre o tema. Muitos são as teorias clássicas que vão discorrer sobre essa temática do luto, sobre a morte e o morrer. E, na verdade, elas são muito importantes para que a gente possa compreender o processo. E, mais do que isso, enquanto profissionais de saúde, para que nós possamos fazer avaliações mais precisas quanto ao que é o luto normal e o que seria o luto, então, chamado patológico. Porque, na verdade, o luto, ele é um fenômeno que ele engloba a pessoa como um todo. É um fenômeno multidimensional, que vai acontecer de forma específica e única para cada um, mas que depende de onde nós estamos inseridos, da cultura que a pessoa está, de toda a retaguarda que ela tem, de todas as concepções de vida. Portanto, todos os autores são unânimes em dizer que nenhuma teoria é capaz de explicar
a dor que as pessoas vivem nesse momento. Porque o luto, ele é uma experiência única de cada um. Cada um que passou ou vai passar por esse processo tem os seus recursos, as suas bagagens, e é com esses recursos que vai estar elaborando e vivendo essa dor. Então, cada um vai viver essa dor ao seu modo. E algo que é muito importante é que o luto ele é uma experiência viva. Então, ele é uma experiência dinâmica, cheia de altos e baixos, e é um fenômeno comum a todos nós. E que eu quero chamar também a atenção para algo que muitas vezes acontece, porque todos os enlutados são unânimes em dizer que não poder falar da dor gera mais dor, que o tabu do luto é uma camada extra. A dor do luto, o não poder falar do luto, é uma camada extra a essa dor. Então, nós precisamos refletir quando foi que nós perdemos a capacidade de ouvir as pessoas a falarem da sua dor e não aceitarmos esse momento que elas estão vivenciando, para que a gente não complique mais ainda esse momento que já tão sofrido para ela. Porque é fundamental viver o luto, que é um processo para que a gente não passe o resto da vida de luto. Então, eu quero muitas vezes estar chamando a atenção para isso, porque nós temos uma negação muito grande e não permitir as pessoas vivenciarem esse momento. E o luto, embora vocês vão ver o cortejo de sintomas que eu vou trazer, ele não é uma doença. Mas se ele não for bem elaborado, se ele não for bem resolvido, ele pode desencadear numa série de adoecimentos físicos e mentais. Portanto, é algo que nós precisamos compreender melhor para ajudar. Ajudar a diferenciar o que é o luto normal, o que seria um processo de depressão pós-luto, o que seria o luto complicado. Eu vou tentar trazer brevemente algumas noções a respeito disso para a gente compreender. Entendendo, como eu já falei, que o luto não é um evento. Ele não acaba com o enterro, ele não acaba passada a primeira semana, ele é um processo que vai durar alguns meses, vai durar até 2 anos, dependendo de alguns autores. E o luto, embora vários autores descrevam os estágios, eles, na verdade, têm uma finalidade didática, de nos aprender, nos ensinar, aliás, a aprender um pouco melhor com os enlutados, todas as fases e as etapas que vêm pela negação, vêm pela barganha, vêm pela não aceitação, até a assimilação ou não desse processo. Mas eu não vou me deter aqui nas etapas, porque elas têm uma finalidade didática e não é o que eu queria trazer hoje. Porque o luto não é um processo linear, onde a pessoa vai passando de uma etapa para outra. Na verdade, nem todos passam por todas as etapas, porque cada um vai vivê-lo com os seus recursos. E grande parte das vezes, o que eu venho acompanhando com os pacientes é que eles surgem de formas muito desordenadas, um sobrepondo ao outro de forma muito intensa. Então, é como se fosse uma estrada íngreme, com subidas e descidas muito grandes. Um cheiro, uma lembrança, uma música, provoca mudanças e lembranças e alterações no estado emocional da pessoa que está vivendo esse processo. Então, o luto não é como um processo onde acaba uma etapa para começar outra. Ele, na verdade, é como se fosse uma montanha-russa, onde as emoções são muito intensas e muito simultâneas, vão acontecendo e se sobrepondo uma à outra. Mas eu preciso também enfatizar que, embora eu vá falar, esteja falando dessa dor e vá falar dos sintomas, esse sofrimento é um processo natural, não é doença, porque nós precisamos não patologizar o sofrimento e não medicalizar essa dor nesse momento, porque é um processo natural que a pessoa está passando.
Então, só para vocês terem uma ideia do cortejo de descompensações, porque é como se a vida da pessoa, imaginem vocês, uma pessoa que vocês amam profundamente e vocês perdem essa pessoa. Ela faz parte do universo de vocês, da realidade, do dia a dia, e de repente você não tem mais a convivência dessa pessoa. Sua vida vai mudar. Então vai ficar como que de perna para o ar. E esses sintomas é a manifestação dessa desorganização interna que essa perda provoca. Então, a gente pode ter alguns desses sintomas físicos, alterações do apetite, do sono, perda da libido. Nós podemos ter sintomas sociais, como isolamento, sensação de falta de compreensão das pessoas, sensação de despertencimento. Nós vamos ter sintomas emocionais, embora a pessoa vá da irritabilidade à tristeza, à raiva, à ansiedade e angústia, ela não está com depressão e ela não está num transtorno bipolar. Assim como a pessoa também vai ter sintomas cognitivos, embora muitas vezes ela ouça vozes e veja vultos, essas alucinações são transitórias, ela não está num processo de esquizofrenia, assim como também sintomas espirituais, onde grande parte das vezes nós vamos ver um questionamento de valores e crenças prévios que a pessoa tinha até então. Então, embora toda essa desarrumação na casa interna, tudo isso é considerado normal. Então, o que seria anormal diante de um processo de luto que nos chama a atenção enquanto profissionais de saúde mental? Na verdade, quando as reações estão ausentes. Quando essas reações não acontecem, é que nós precisamos acender a luz de alerta, porque está em ação um grande processo de negação. Porque o natural é que nós tenhamos reações, desorganização e uma desestruturação que vai passar, mas que tem um tempo para isso acontecer. Para que não se dê origem ao que nós chamamos do luto complicado, onde existe muita divisão teórica ainda, mas eu vou trazer ao menos 3 deles. O luto complicado mais comum é o luto crônico, aonde a pessoa vive o luto, permanece de luto por um tempo muito longo, maior que 2 anos, e não consegue reorganizar a sua própria vida. É o tipo mais frequente de complicação de luto, justamente pela negação das pessoas, pela dificuldade delas em viverem o processo. Um outro luto complicado é o luto inibido, que geralmente, quando não vivenciado, vai desencadear uma série de adoecimentos físicos posteriores que a pessoa não correlaciona com a experiência do luto e que é muito próximo do luto adiado, quando por várias situações a pessoa não tem condições de vivenciar a dor, como uma mãe que perdeu o marido e precisa dar suporte aos filhos e que muitas vezes esse luto fica adiado. Então, esses, na verdade, são complicações, e a gente teve esse ano o depoimento do príncipe Harry, onde ele disse que durante 20 anos ele não pôde viver as emoções do luto, da perda da mãe, e que isso trouxe complicações na vida pessoal e profissional, que só agora, 20 anos depois, ele está elaborando a perda da mãe, por questões aí da vida dele que não entra em reportagem. Além dessas questões, eu também quero destacar os lutos não reconhecidos, porque eles são fonte de grande sofrimento, porque muitas vezes não são validados pela nossa sociedade. Como das mães que tiveram seus filhos natimortos, que só em 2013 tiveram a possibilidade de dar nome aos seus filhos, porque então eles eram enterrados sem nome. Ou das mães que tiveram aborto espontâneo, que também vivem um grande luto. Ou das mães que têm, mães e pais, né? Seus filhos desaparecidos. Ou ainda dos profissionais de saúde que também vivenciam o luto.
ou casais homossexuais que não têm, por várias situações culturais e sociais, assumidas a sua relação, de não terem espaço para vivenciar o luto. Hoje em dia, o luto da perda dos animais de estimação, que também fazem parte da vida de muitas pessoas com vínculos afetivos grandes. E ainda o luto de ex-maridos e ex-esposas, porque muitas vezes o casamento acaba, mas o vínculo não acabou. E são vínculos também não permitidos. Você já nos separou? Como que você vai estar de luto? Nem a própria pessoa admite isso. Nós temos outros tipos de vínculos não reconhecidos e são extremamente importantes estarmos atentos a ele. Então, alguns fatores vão interferir no nosso processo de luto. O primeiro é a idade da pessoa que morreu. Se é uma criança ou se é um idoso, vai fazer toda a diferença. A relação que nós tínhamos com quem morreu, se era alguém mais próximo, alguém um pouco próximo ou não. O tipo de morte que a pessoa teve, se foi uma morte violenta, por suicídio, ou por acidente, ou por assassinato. O luto é muito mais difícil do que aquele luto onde a pessoa esteve doente por algum tempo. A cultura onde nós estamos inseridos, a rede de suporte social que a pessoa tem, que é fundamental. Agora há pouco, um amigo do Espírito Santo perguntou se eu queria um abraço. Eu falei para ele que eu me alimento de afeto. E nós nos alimentamos de afeto. E o afeto que as pessoas têm e a rede social que a gente possui, que a gente constrói, é fundamental nesses momentos. Assim como antecedentes traumáticos que a pessoa pode ter vivido. E como um outro fator fundamental são as crenças religiosas que a pessoa possui, que vai nortear sua concepção de vida e morte e vai também conduzir esse processo. Porque, como a Gabriela diz, a gente observa que esse complexo e intenso processo tem como pano de fundo a busca do significado da perda, que na verdade é a busca do sentido de tudo que nos acontece. E essa busca de sentido é que vai acionar os recursos internos e externos que nós temos para fazer frente a esse momento e a esse processo. Então, a espiritualidade se mostra fundamental nesse momento. Nós temos vários artigos e trabalhos que apontam isso. Eu separei um do Giancarlo e da Alessandra Lucchetti, onde eles nos dizem que a religião parece ter um papel marcante nos pacientes com luto, porque as crenças religiosas e a frequência a toda a comunidade religiosa são um grande suporte e fundamentais nesse processo e nesse momento da nossa existência. Então, quando a gente fala de luto, e nós estamos falando de um processo de transformação e elaboração, nós temos algumas tarefas para termos essa etapa da vida bem resolvida. A primeira tarefa é aceitar a realidade da perda. A segunda tarefa é lidar com o impacto emocional que essa perda provoca e que vai ser diferente para cada um de nós. Estarmos nos adaptando a um ambiente onde tínhamos a presença da pessoa e aonde ela não mais vai estar, e nós temos que nos reorganizar sem essa pessoa e nos reposicionarmos emocionalmente em relação à pessoa que morreu e para continuarmos a vida. Então, caminhar nesse processo, na verdade, não é estarmos deixando de sentir a dor, mas é deixarmos de ser a dor para ter a dor daquela perda na nossa existência. Então, o luto, enquanto etapa, enquanto processo, ele vai passar. Quando essa dor for elaborada e for
sendo substituída pelo amor que vai permanecer dentro de nós pela pessoa que se foi. Então, a função desse momento e desse processo de luto é a nossa transformação interior. E por isso é fundamental que nós sejamos mais hospital e menos tribunal para acolher as pessoas, porque o tempo ele é de cada um e ele vai variar de acordo com recursos internos e externos que a pessoa tem. Então, o tempo não é o nosso tempo. Não dá para nós medirmos o tempo pelo nosso molde e pelos nossos modelos. O tempo é o tempo da pessoa, ela é que vai saber como lidar com essa situação. Então, nós precisamos ter intervenções urgentes em relação a isso, para estarmos acabando com essa situação atual do silêncio, abrindo espaço para acolher as pessoas e dando a elas o direito de estarem vivendo esse momento. E porque nós temos toda a informação que a desinformação e a falta de acolhimento e isolamento vão gerando um cenário mais angustiante e dificultando mais ainda a organização, a reorganização interna dessas pessoas. Mas se a espiritualidade diz que ela é tão se a espiritualidade é um fator tão importante, qual é o nosso papel em relação a isso? O que nós temos a fazer? Então, eu quero deixar a vocês o convite de que nós estejamos constituindo os grupos de suporte e de apoio aos enlutados nas nossas instituições, porque nesse momento muitas pessoas buscam as casas espíritas buscando conforto e consolo. E tirarmos as pessoas desse isolamento, ele é fundamental para a sua reorganização interna, porque falar é libertador. E os grupos de apoio vêm nos mostrando isso. Eu pedi autorização para essa ONG, Vamos Falar sobre o Luto, e vou passar um trecho do vídeo deles para vocês, onde eles trazem experiências sobre a dor. Eu não me preparei para entender a morte, e eu fui rapidamente procurar entender. Eu acho muito difícil você perder um filho e voltar para a vida. Você pensa que vai viver dividido entre o céu e a terra. Uma raiva, assim, blasfemática de Deus. A minha mulher estava caminhando para o trabalho e o coração dela parou. Eu acho que é uma coisa cultural mesmo, né? A gente devia aprender a falar melhor e mais sobre a morte, porque a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai morrer um dia. Tem uma primeira parte ali inegável de você se sentir morrendo também, de você falar, sabe, eu quero ir com você um pouco, mas também você pensa nas outras pessoas que estão aqui. E aí chegou uma hora, um determinado momento, que eu estava tão triste, me sentindo tão sozinha, mas aí, paradoxalmente, isso me deu uma certa calma. Eu pensei, putz, eu não tenho mais nada para perder de fato, assim. Eu acho que a principal sensação para mim, talvez pela minha idade, foi um deslocamento, assim, me senti estranha, me senti como se eu estivesse atrapalhando uma história que deveria ser tão bonita aos 30 anos. Foi muito solitário, assim, porque eu era criança, sentia que eu tinha uma responsabilidade de ajudar minha mãe, de ajudar meu pai, mas eu não fazia a menor ideia de como fazer aquilo. E a gente olhou um para o outro sem saber o que falar. E ao mesmo tempo eu me sentia assim acolhida, parecia que no meu quarto tinha milhões de pessoas me dando acolhimento, parecia que eu estava no colo de alguém. A dor, ela vai piorando, porque no começo tem esse acolhimento, no começo é como se todo o universo ficasse aos seus pés e ficasse te protegendo, e depois a vida que segue. Eu gosto de estar com as pessoas que me falam dele. E é muito gostoso alguém dizer, olha, aqui é o primeiro apartamento que seu pai me vendeu, foi onde nasceu meu primeiro filho. Porque a partida é dolorida demais. E depois vem a saudade. E essa saudade, ela é preenchida com o falar neles. Um dos amigos do
do Gabriel sugeriu fazer uma festa no aniversário dele. E aí houve essa ruptura com uma grande festa, que é um tributo e que é feita até hoje. Nós nunca perdemos o contato com os amigos dele. Nunca. Isso aconteceu em junho e em dezembro nós fizemos o Natal na minha casa com os amigos dele, pela primeira vez. E que durante os últimos 20 anos o Natal é na minha casa. Tem um trabalho que me entendia e respeitava. Foi aniversário do meu pai, eu não fui esse ano. Quando eu não estou bem, é só eu ligar e falar, não estou muito bem, todo mundo já sabe o que é o trabalho de casa. Acho que os outros podem ter empatia. Eu acho que as pessoas, em geral, ou elas fogem ou elas têm simpatia, que é bem diferente. Não dá para poder passar o vídeo todo, mas o quão importante é, pelos relatos, dar voz a essas pessoas. Porque o que é suportável quando nós estamos vivendo é saber que ela vai ter um fim e não fingir que ela não existiu. E falar, então, da morte é, na verdade, estarmos trabalhando a educação para a morte, que implica na educação para a vida, que implica em estarmos conscientes de que, enquanto nós estamos aqui, esse é o momento que nós temos. Enquanto é hoje. Enquanto é hoje, nós somos convidados a resolver as nossas questões com as outras pessoas. Enquanto é hoje, nós somos convidados a buscar o sentido da nossa vida. Enquanto é hoje, nós somos convidados a demonstrar afeto por todas as pessoas. Porque, como diz a música, o trem bala, nós somos passageiros e essa vida passa muito rapidamente. Então, pensar educação para a morte é, na verdade, pensar da nossa vida e da vida que nós estamos tendo. Porque ninguém jamais fracassou em morrer, mas sim em viver. E como é o amor, e só ele que vai reconstruir tudo o que ficou desmoronado dentro da gente, nós, enquanto profissionais de saúde, não temos o nosso trabalho finalizado com a morte, porque aí inicia o trabalho de trabalhar a vida daquelas pessoas que ficaram. E, sem dúvida nenhuma, esse é um grande trabalho que as AMES têm pela frente. E que eu quero deixar para vocês como proposta, estou aprendendo minha amiga Catarina, dar trabalho para os outros, eu gostaria de que no próximo Mednesp a gente tivesse vários grupos de enlutados e de trabalhos construídos, que essas sementes possam ser plantadas aqui. Porque nós sabemos e temos uma grande esperança e consolo a levar para as pessoas. Porque nós sabemos que essa distância, na verdade, não existe. Eu quero finalizar dizendo que há 2 anos todos nós ficamos de luto. Mas eu quero também trazer o que para mim ficou de mais importante que a doutora trouxe. Que nós somos instrumentos do Pai e que o nosso diploma é de Jesus. Então, todos temos um grande trabalho a fazer. E é o nosso patrono que nos diz que nós precisamos exemplificar o nosso amor em atos. Então, é o Cristo que nos convida a esse trabalho para acolher a dor desses nossos irmãos. Muita paz.